Pastora Thaís, que Deus te use com poder, com autoridade, com graça. Nós estamos muito agradecidos por esse tempo em que o Senhor reservou para que você nos ministre. Quero dar bem-vindo também a todos que estão chegando aqui pela primeira vez, os que estão nos visitando. Todos vocês são muito bem-vindos. Tem pessoas do mundo todo aqui conosco. É com você, pastora Thaís. Deus te use muito, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, mais uma vez. É uma honra, uma responsabilidade muito grande, né? Eu ainda estava falando assim hoje com Deus. Senhor, o que eu fui fazer? Aceitar, cheio de águia aqui nessa vigília, mas eu me sinto muito honrada. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Curve suas cabeças, amados, comigo. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tão pequena, Senhor, tão falha. O Senhor me escolheu, Senhor Deus, para ser porta-voz da Tua palavra nessa noite, Deus. E eu te peço, Senhor, que me use, Senhor Deus, da maneira que te apraz. E que eu não venha pecar, Senhor, em nenhuma só palavra, Senhor. E que eu não venha errar nenhuma só palavra daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada, ó Pai. E que venha servir de edificação para a vida dos meus irmãos, como serviu de edificação a minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou, ó Pai. E que venha ser bênção, ó Deus, e que nós venhamos guardar a Tua palavra em nossos corações, ó Pai, para que nós não venhamos pecar contra Ti, porque, Deus, no momento que o Senhor ministra a nós, é para o nosso crescimento, Senhor, é para que nós edifiquemos a outras pessoas, ó Pai, e que o Teu nome venha a ser glorificado a cada momento nesta madrugada, ó Deus, porque aqueles que estão aqui nessa madrugada, é porque é remanescente fiel, é porque sabe, ó Deus, que Tu és todo-poderoso e que o Senhor está preparando algo grandioso para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, ó Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui o fone. Estão me ouvindo bem? Amém. Realmente melhorou muito com o fone, viu? Melhorou? Ah, então tá bom. Ótimo. A gente vai aprendendo, tá vendo? Estou com bateria, então a gente vai aprendendo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Amém. Salmo 126. Amém? Deus é louvado por retirar do cativeiro o seu povo. Cântico dos degraus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amados, esse salmo tem falado comigo já tem uns dias, né? E fala sobre o Deus que restaura. Nessa madrugada, eu queria falar com você a respeito do Deus que restaura.
a Bíblia aqui no Salmo não fala quem foi realmente que escreveu o Salmo, esse Cântico dos Degraus. Né? A maioria dos salmos foi escrito por Davi, mas esse daqui não fala especificamente quem foi escrito. Alguns teólogos, os estudiosos, dizem que foi Esdras, filho de Seraías, né? Ou Seraiá, em hebraico, né? Que para escrever este salmo, que dizia assim, quando o Senhor restaurou a sorte dos que voltaram dos cativeiros, estávamos como os que sonham. Quer dizer, ele estava no meio da Babilônia, né? Então, para falar somente... Oi? Só um minutinho que eu vou mudar a internet aqui, o servidor que tá meio ruim. Só um segundinho. Melhorou a internet ali? Tá melhor o sinal? Tá? Então tá. Então, assim, quando ele fala assim, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, quer dizer que ele estava prisioneiro aqui, né? Então, supõe-se que foi Esdras que escreveu, né? Que o sacerdote Esdras que escreveu, porque Esdras nasceu na Babilônia, no período que o pai dele foi tirado lá de Jerusalém nessa época. Então, eu fui estudar bastante, né, que é um salmo que a gente acha ele muito bonito, ele muito poético, a gente fala, né, grandes coisas fez o Senhor por nós, a gente fala muito desse último versículo, né, aquele que leva a preciosa semente, então é um versículo que já virou chavão, assim, no meio do povo evangélico. Então eu falei assim, eu vou estudar bem esse salmo, e eu fui me aprofundar nele, né? E, gente, eu vou falar para você que eu me surpreendi com ele. Se eu amava ele, eu amo muito mais, né? Que a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela se renova a cada dia, né? E ela se renovou e ela me trouxe lembranças e lembranças, e meu coração está muito grato, e eu lembro de tudo que Deus fez pela minha vida. Grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida, e grandes coisas tem feito o Senhor pela tua vida também. Aquilo que te dá esperança. E essa noite eu quero trazer ao seu coração aquilo que o Senhor pode fazer através da tua vida, para restaurar outras vidas também. Amém, amados? Então, vamos lá. Em 605 a.C., pela primeira vez, Jerusalém submeteu ao poderio da Babilônia, um período considerado o marco inicial para a contagem de 70 anos do cativeiro proferido pelo profeta Jeremias. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias 25, 11 e 12, você vai ver essa profecia, se Jeremias profetizando a respeito disso. Jeremias 25, versículos 11 e 12. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e todas as nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Amados, por que o povo de Israel foi preso em cativo? Porque eles começaram a se prostituir, começaram a servir a outros deuses, e o Senhor os puniu, né? E nos dias de hoje não é diferente. Deus, ele é o mesmo, o de ontem, o de hoje, e assim o será eternamente. O Senhor, ele corrige quem ele ama, e se for preciso, ele te bota no
num deserto, ele te deixa em cativo para te mostrar que tu está errado. E ele permite que você passe por essas provações, como também já permitiu a mim, amados. Eu acredito que, eu não sei a sua vida, mas eu falo pela minha experiência. Eu também já estive em cativo em Babilônia. Eu não sei qual é a tua Babilônia, mas eu sei qual foi a minha, né? E eu sei que a minha sorte foi restaurada. E eu acredito que todos que estão aqui teve a sua sorte restaurada e está aqui nessa noite em agradecimento ao nome do Senhor, o Deus que restaura a sorte. E ali, em 586 a.C., Nabucodonosor decidiu retomar para Jerusalém, e dessa vez ele destruiu ela completamente, e os objetos de valor foram todos levados para a Babilônia. Ele entraram em Jerusalém, devastaram a cidade, levaram tudo que tinha, tudo de valor, entraram no templo, destruíram destruíram tudo que podiam, os objetos da casa do Senhor, eles levaram para a Babilônia, né? E ali foram a maior parte do povo, foram levados para lá como cativos. Só ficaram lá os mais pobres para ficar cultivando a terra. E ao longo dos anos, né, que a elite política, militar e religiosa de Judá esteve longe de sua terra, né, então foi conhecido como o exílio babilônico. E durante esses 70 anos no cativeiro, os judeus ficaram sem o templo, ficaram sem a terra, ficaram sem os sacrifícios, né, que os judeus eles faziam muitos sacrifícios antes de Jesus, né, que Jesus foi o nosso sacrifício vivo, então eles sacrificavam os animais, então a forma deles pedir perdão pelos pecados era como sacrifício. Então eles ficaram sem pedir perdão pelos seus pecados, eles ficaram sem o seu templo e sem os seus sacerdotes, sem o rei. E imagine você, amados, por causa da sua iniquidade, por causa, né, a gente se afasta do Senhor, a gente peca, e de repente nosso inimigo, né, nosso adversário, vou jogar bem escrachado, o diabo vem, ele tira tudo que a gente tem, tira a nossa comunhão com a igreja, o diabo vem, ele tira a nossa presença, nosso rei, né, que é o nosso Jesus. Ele tira a nossa comunhão com a nossa família, porque uma vez que a gente sai da presença de Deus, a nossa vida vira aquele emaranhado de tribulação, que a gente não tem paz nem com a nossa família, a gente fica sem a comunhão com os nossos irmãos, que uma vez que a gente está dentro da igreja, a gente acaba o culto, a gente quer ficar conversando, a gente quer ficar ali naquele amor com o nosso irmão, e aí a gente perde tudo isso, né? Aí eles ficaram sem tudo isso. Porém, Deus não tinha esquecido deles. Muitas vezes nós ficamos sem nenhum recurso. Nós estamos assim, que nem nós estamos no meio de uma pandemia, né? Tá essa doença, esse vírus, e as pessoas estão sem recursos, tem muita gente desempregada, tem muita gente doente, tem muita gente desabrigada, porque infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, que em vez de abaixarem os preços, estão aumentando, né? De tudo, aluguel, alimentação, e as pessoas estão sem recursos, sem emprego, sem saúde, e a gente tá vivendo praticamente num caos, né? Mas o que eu tenho para falar para vocês, Israel estava vivendo tudo isso, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Mesmo no meio dessa tribulação, no meio de toda essa confusão, por causa do pecado, Deus não se esqueceu desse povo. E da mesma maneira, Ele não se esquece de nós. Nós estamos vivendo hoje dias difíceis, dias de dores. O Senhor não se esquece de nós. Amados, Ele não se esquece de você. Ele não se esquece dos teus. Ele não se esquece dos teus filhos. Ele não se esquece da tua família. A mão do Senhor, os olhos do Senhor estão atentos sobre você. Então, Deus, mesmo assim, naquela época, ele ainda enviou os profetas, por exemplo, Ezequiel, Daniel, o Senhor ainda levantou os profetas para falar com o povo, né? Para o povo ainda se chegar ao conserto.
E assim, nos dias de hoje, mesmo o povo pecando, mesmo o povo fazendo as suas próprias vontades. Eu ainda estava comentando com os meus filhos esses dias. Gente, as pessoas, elas fazem o que elas querem, elas fazem as suas próprias vontades, e aí quando Deus, que ele é supremo, que ele é soberano, ele faz a sua vontade, as pessoas se revoltam. Então, ele mesmo assim, ele não deixa de olhar para nós. Mesmo a gente pecando, a gente errando, o Senhor, ele ainda tem o seu olhar de misericórdia, ele ainda usa os profetas dele no meio dessa perturbação toda que nós temos vivido. A gente está nessa live aqui, e essa live aqui nessa vigília, e aqui tem vários profetas. Eu acredito que cada um aqui já teve experiências sobrenaturais através de uma profecia. Todo mundo já recebeu uma bênção através de uma profecia. Todo mundo aqui tem uma promessa. Porque Deus, embora a gente viva num mundo cheio de pecado, o Senhor, ele ainda se compadece de nós e ainda está entregando promessa, porque ele é misericordioso. Amém, amados? E ainda cada vez vai acontecendo com o povo de Israel, né? E um novo fato acontece. O Ciro, rei da Pérsia, ele havia dominado a poderosa Babilônia, e todos os reinos, né, os reinos da Babilônia, ele encontra as profecias que há em Isaías 44, 20. Vamos abrir lá? A gente tem que mostrar que está na Bíblia, né? Para não falar que a pastora está falando heresia aqui. Isaías 44, 20. Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou de maneira que não se pode livrar a sua alma, nem dizer, não há mentira na minha mão direita? Então aqui, o rei Ciro, ele antes mesmo de nascer, já havia uma profecia que caberia a ele a função dele libertar o povo de Israel, para que o povo fosse liberto do cativeiro, né? E para que ele voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo, né? E eu comecei a glorificar a Deus ali. Eu falei assim, Jesus, antes mesmo da gente nascer, o Senhor já tinha um plano. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha um plano para que você resgatasse vidas. Amados, eu vou te contar um pouquinho da minha história. A minha mãe, ela se envolveu com meu pai, e meu pai, ele era pastor, né? E aí ele boliviano, veio para o Brasil fazer missão. Minha mãe, 18 anos, se envolveu com ele, foi o primeiro namorado, assim. É uma história que eu não gosto muito de contar, mas eu preciso contar para explicar a vida dos irmãos, tá? Sobre promessas, sobre os planos de Deus antes mesmo da gente nascer. E minha mãe se apaixonou e tal, menina criada na igreja, esses negócios assim, e ela se entregou para ele. Acabou da minha mãe ficar grávida. Meu avô, muito rígido, falou, vocês vão casar. Meu pai falou, vou levar ela para a Bolívia. Vou casar por lá, ela vai morar lá, porque eu moro lá, minha vida é lá. Tá bom. Levou minha mãe para lá. Só que tem um porém, eu sou casado. Minha esposa está muito doente, então você vai ter que esperar minha esposa falecer para a gente poder se casar. Minha mãe já achou essa história muito estranha, né? Mesmo tendo 18 anos, bobinha, ela já achou estranho. Chegou lá, a mulher não tinha nada de doença mais. E ela teve que engolir, porque vocês não sabem, mas boliviano é um povo muito agressivo, muito violento. E eles fazem as suas próprias leis, as suas próprias justiças, né? A justiça lá é com as próprias mãos. E chegou lá, ela falou assim para minha mãe, ela começou aí ela se ligou que minha mãe não é. Ele falou para minha mãe assim, essa moça aqui, eu conheci ela na missão, e o rapaz que engravidou ela não quis saber, e eu trouxe ela para a gente ajudar, ela vai te ajudar aqui no serviço de casa. Levou minha mãe como uma empregada para a mulher dele. E ali chegou lá, essa história foi o que me contaram, tá, amados?
E chegou lá, minha mãe, a mulher começou a tripudiar sobre a minha mãe pegou e falou a verdade, ó, tô esperando um bebê, né, e é do seu marido, né, você não vai ficar folgando com a minha cara, não, eu tô grávida dele. E aí a mulher falou, é dele, então quando essa criança nascer, ela vai morrer na sua frente, porque eu vou matar essa criança na sua frente. E não sei que cargas d'água, o livramento que Deus me deu, eu tô aqui, amados. O diabo já sabia que Deus tinha um plano na minha vida, e ele me deu o livramento. Porque, na verdade, de igreja em igreja, dizendo que ele era um missionário, e cada vez que ele pregava, falando o nome de Deus, ele estava profetizando maldições para fechar as igrejas. E nisso, ele seduziu minha mãe, quase que destruiu a igreja que minha mãe frequentava, né, que é do Ministério Brasil para Cristo, da Vila São Jorge, na cidade que eu morava. E depois foi tudo descoberto, né, tanto que ele se materializou na cozinha da nossa casa, quando eu tinha 3 aninhos, a minha tia me contou isso, de tamanha a bruxaria que ele praticava. Eles praticam a magia negra inca, asteca, alguma coisa assim, e Deus já sabia o plano o diabo já sabia o plano que Deus tinha na minha vida. Então, ali, aquela mulher, quando soube que que eu ia nascer, ela falou assim, eu vou matar essa criança. E aí minha mãe conseguiu ajuda e fugiu antes de eu nascer. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui nessa noite falando do amor de Deus para você. Porque antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha um plano. Ele restaurou a minha sorte, para eu restaurar a sorte de outras pessoas. E de lá para cá, minha vida não foi uma história bonitinha, não. Uma infância bonitinha, uma vida bonitinha. A minha mãe faleceu, eu tinha apenas 4 anos, eu fui molestada por 3 tios diferentes. Eu sou diagnosticada com autismo, borderline, e quando eu vou fazer uma terapia, minha médica fala assim, você me assusta. E eu falo assim, não, amada, não se assuste comigo não, porque eu tenho fruto do Espírito Santo. Eu não sou agressiva, eu não me corto, eu não tenho vontade de matar ninguém, porque eu tenho o Espírito Santo que gerou em mim os frutos do Espírito. Eu fui restaurada a minha sorte. Amados, eu já me desviei, eu já voltei, porque o Senhor teve misericórdia de mim, como teve misericórdia do povo de Israel. E ele me fez mãe de filhos, eu não podia ter um só filho. E meus filhos, todos eles, devido à minha neuropatologia, né, que eu tenho, todos eles iam nascer com deficiência. Inclusive, um teve uma deficiência chamada síndrome de West, e o Senhor curou. Quem for lá no meu Facebook vai ver o testemunho dele, que é poderoso, é tremendo. E minhas 2 filhas, tenho uma filha que foi diagnosticada com microcefalia, é a menina mais linda da casa. E o Senhor, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, e o Senhor, ele é um Deus de que restaura. E é por isso que nessa noite o Senhor me permitiu de eu trazer essa palavra para você, porque às vezes você está preso numa coisa que está te fazendo mal, e você já perdeu a esperança no Deus de Israel. Amados, eles ficaram 70 anos presos sob o cativeiro de babilônico. Você não tem noção do que eles passaram. Vocês não têm noção do que eles passaram. Durante 70 anos, eles sem poder cultuar o seu Deus. Eles sem poder cultuar, pedir perdão pelos seus pecados. Porque até a presença de Deus foi tirada deles. Por causa que uma vez eles se prostituíram com deuses estranhos. Eles pecaram. E nós estamos propícios ao pecado todos os dias. A palavra, Paulo diz que todos os dias a nossa carne é dada ao pecado. Então, nós temos que vigiar. Nós temos que estar com o nosso... A irmã falou assim, em todo tempo esteja alva as vossas vestes. Gente, que profundo isso. Que profundo isso. Então, a gente fala, o Senhor restaurou a nossa sorte, porque uma vez já foi nos dada uma boa sorte e a gente perdeu ela. Então, que nessa noite você segure a sua sorte,
Segure aquilo que Deus te deu. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Em nome de Jesus. Então, aqui, ó, você nem sabe os planos que Deus já tem sobre a tua vida, até mesmo antes de você nascer. Que nem o rei Ciro, ele não sabia que Deus já tinha profetizado, que Isaías já tinha profetizado, que ele ia libertar o povo. E às vezes Deus já tinha profetizado a teu respeito. Então, faça valer aquilo que o Senhor tem para você. Você está na Babilônia, você está nos seus problemas, você está no seu mar de tristeza, no seu mar de dificuldade. Creia que Deus, ele é um Deus que restaura. E ele vai te usar para restaurar, para tirar de cativos pessoas que estão no problema maior do que o seu. Tem uma pessoa que eu tô cuidando da vida dela e eu falo assim, Deus vai usar a tua dor para curar muitas outras dores. Quantas outras mães não estão na mesma situação que você? Amados, eu vou falar para você, eu já passei por depressão, já passei por síndrome do pânico, e eu cuido de tanta gente com esses mesmos problemas. E quantas vezes meu telefone não toca de madrugada, pastora? Corre aqui que fulano vai tomar remédio para morrer. E a gente sai correndo para atender as pessoas. É através da tua dor que Deus vai curar outras. Você está sendo restaurado para restaurar. Nessa madrugada, em nome de Jesus, comece a abrir a tua visão, que nem o apóstolo fala, vocês são águias, amplie a visão de águia, abra a sua visão, em nome de Jesus. E Deus tocou no coração do rei, que passou o decreto liberando o povo judeu e autorizando a sua volta para Israel. E aí, o que a gente fala? Aí eu lembro daquilo que o apóstolo fala, Deus te dá o manto do acesso a coisas, a lugares e a pessoas. O rei autorizou a volta para Israel. Gente, diz aqui que se você for ler em Esdras, no capítulo 4, a história, eu li conversando com o rei Xerxes, né? Ele fez o rei lembrar que ele era neto de Esther. Gente, que história linda de Esther. O livro de Esther é maravilhoso. Né? Ele fez ele lembrar e ele falou assim, não, Esther, eu quero seguir o Deus da minha avó. Ele era enteado, né? O pai, ele era da família de Esther. E ele falou assim, não, eu quero seguir esse Deus. E ali o que o rei fez? Ele deu presentes, ele autorizou a volta, né, para Israel, e autorizou a volta, ele deu presentes, ele deu dádivas, e inclusive ele deu guarda e escolta para o povo voltar à sua cidade. E disse, então reconstruam o templo ao Deus de vocês. Aí a gente lembra, quando eu li isso daqui, eu lembrei de tudo que quando o apóstolo fala, olha, Deus te dá acesso ao manto de acesso a pessoas, a lugares e as coisas, e ele ainda te dá proteção para que você faça a obra de Deus com excelência. Aonde você for, o Senhor ele está te guardando. Aonde você for, o Senhor está com os anjos dele te protegendo. A bondade e a misericórdia estão te seguindo, para que nenhum mal te aconteça. Tem anjos com espada de fogo te guardando. Então, amados, não temas. Não temas, faça a obra de Deus com excelência. O Senhor te mandou acordar de madrugada, vai lá, que nem uma vez acordaram, falaram para a gente, vai lá no centro de São Vicente. Amado, coisa medonha, aqui é o centro de São Vicente de madrugada. Para ir resgatar uma moça. É medonho. A gente precisa de carro, fica os vidros tudo fechados, o sinal vermelho vai passando. Mas a missão foi dada para irmos de madrugada resgatar uma moça. Grávida. Querendo tirar a vida. Hoje, ela casou tem 1 mês atrás. Casou. O bebê é a coisa mais linda. E o bebê estava em apuros, porque ela tinha tomado vários remédios. E nós oramos, profetizamos, liberamos a palavra de cura. Essa menina foi acolhida. Ela veio na célula. Os jovens oraram por ela, choraram com ela. E ela está aí, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se a gente teme,
em fazer a obra, com medo. Como é que estaria hoje essa menina? Como é que estaria hoje esse bebê? Ah, e detalhe, ela tinha mais 3 filhos. Mais 3 filhos. E, eu vou falar mais, tá? Ela sofre da mesma síndrome que eu sofro, que eu sofro. Eu não sofro porque Deus é em mim. E ela sofre da mesma síndrome. Aí, se eu ficasse assim, eu não vou porque eu tenho um problema, eu vou ficar na minha cama, eu tomo remédio, eu não vou fazer a obra, não vou poder ir, chama outro. Não, vamos embora. Vamos embora, vamos fazer, vamos lá. Tá aí, amados, para honra e glória do Senhor. Um bebê é a coisa mais fofa do mundo. Um bebê abençoado, uma família abençoada. Casou, né? Que ela ia se matar porque o marido tinha... O namorado, na época era namorado, né? Já era segundo namorado, que ela já tinha 3 filhos do primeiro e o segundo tinha deixado ela. E ela falou assim, eu tô grávida, e ele nem sabe. Tomei tantos remédios e agora eu vou pular. Eu vou lá para a Ponte Pêssego, eu vou pular. E o Senhor restaurou a sorte dela também. E aí tá aí. Tá linda, com a família restaurada. E o Senhor, ele faz assim. E você começa a olhar para a obra de Deus e você acaba esquecendo dos teus problemas. Porque você vê que tem pessoas com problemas maiores do que o seu. Deixa Deus restaurar a tua sorte nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os judeus voltaram, mas não todos. Aí começaram a reocupar as cidades de origem, aí começaram a reconstruírem as casas, os muros da cidade, começaram a reconstruir os templos, e aí começaram a retornar com Zorobabel, com Esdras e, por último, Neemias. Mas a vida não era fácil, né? Por que não era fácil? Por um lado, eles estavam alegres, porque estavam voltando para a sua cidade, né? Estavam voltando para Jerusalém. E, por outro lado, as dificuldades começaram, porque é difícil recomeçar. Gente, alguém aqui já se desviou? Eu vou falar para vocês o quanto é difícil retornar. É difícil retornar. Primeiro que a primeira coisa que a gente sente é uma culpa. A gente tem vergonha até de falar com Deus. A gente vem com um fardo de pecado tão grande que a gente tem vergonha até de falar com Deus. Já é a primeira barreira. A segunda é que as pessoas já começam a nos julgar, tá? Eu sei que é difícil a gente retornar para a nossa própria casa. Quando eu voltei, eu não voltei para minha casa, o Senhor me levou para outro lugar. Porque a minha casa que eu nasci, eu me doei, eu vivi a minha vida, eu nasci, eu fui batizada, eu casei. Não me aceitou. Porque eu saí uma vez. E aqui foi o que aconteceu. O povo saiu, mas ficaram outros povos lá. Outros povos invadiram. E esse negócio de que o teu lugarzinho está ali quando você sai, não acredite nisso não, mas o teu lugar está no coração do Pai, mas o teu lugarzinho no banco da igreja não está, não. Você vai ter que lutar para conquistar, como Israel fez aqui. Quando eles voltaram para Jerusalém, já tinha outros povos habitando. E foi difícil para eles, porque os vizinhos não queriam sair do lugar lá, não. A terra era deles, mas tinha outros povos habitando. Imagine. Eles estavam lá, mas ainda tinham que pagar para a Síria. Para a Síria mesmo? Era, para a Síria. Até anotei aqui para não falar besteira, né? Para a Pérsia. Eles ainda tinham que pagar tributos para a Pérsia. Então, já tinham dificuldades financeiras, porque eles ainda estavam vinculados lá. Então, e tinha a hostilidade do povo, porque eles não queriam que voltasse, né? Aí, às vezes, você estava querendo voltar para a igreja, aí tem um amigo que está lá no mundo contigo, não volta não, amiga, não volta não, amigo. Pô, tem um negócio, um esquema para a gente ir, tem um não sei o que para a gente ir, né? Eu não sei com quem Deus está falando isso daqui essa noite,
Mas eu acredito que Deus está falando com alguém, porque para retornar, para se firmar é muito difícil. Mas o Deus que restaura, né, vidas, o Deus que restaurou uma nação, Ele vai restaurar a tua vida nessa madrugada em nome de Jesus. O mesmo Deus que me restaurou e hoje está aqui me usando como canal de bênção para a tua vida. Ele vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. E aí, eles tinham que conviver com aquele vizinho que não queria ir para outro lugar, né? Aí, o que aconteceu? Tinha o povo que já estava voltando antes, porque eles foram voltando de pouquinho. Aí o povo que já estava lá já estavam cometendo os pecados antigos, né? E, na verdade, eles até voltaram a se misturar com as mulheres daqueles outros povos e começaram a praticar as idolatrias novamente do povo. E aí já estavam praticando todos os pecados de novo, que já foram... foi o motivo ao qual eles foram presos, foram tirados de Jerusalém. Olha só, e assim acontece conosco de novo. Já percebeu que as pessoas são inconstantes? Quem já viu, quem já teve alguém assim, ou na família, ou um amigo que a pessoa está na igreja, daqui a pouco ela já está no mundo de novo, aí está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo, ou sai da droga, volta para a droga, sai da droga, ela fica naquela inconstância. Assim também era o povo antigamente. Tem gente que eu falo assim, gente, tem pessoas que a gente às vezes fica assim, fulano voltou para o mundo. Eu falo assim, gente, aquele dali só Jesus consertando e levando. Porque não vai se firmar. A gente está vendo que a pessoa não consegue se firmar. A minha mãe, ela faleceu com 24 anos. E ficou aquela revolta na família, sabe? E foi uma revolta tão grande, mas tão grande, que a minha mãe, ela tinha essa inconstância, né? Ela tinha uma queda para o pecado. Ela era uma pessoa maravilhosa, ela era uma adoradora, tanto que quando ela morreu de choque elétrico, eu era o tamanho da minha filha, Elisa, eu tinha 4 anos. Eu vi ela morreu na minha frente, ela tomou um choque elétrico na máquina de lavar. Ela estava cantando um louvor tão lindo que eu não esqueço. Ela estava assim, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor. Daqui a pouco eu escutei o grito dela. E aí foi aquele desespero, eu comecei a gritar, chamar meu tio. Em menos de 1 hora, a minha mãe faleceu. Ela teve uma parada cardiorrespiratória devido ao choque e faleceu. E aí foi aquela revolta, todo mundo, né, gostava muito dela, era uma mulher muito bonita. E uma vez a minha avó orando, a gente estava no círculo de oração, que minha avó sempre me arrastou para o círculo de oração. E eu vi o vaso falando com ela. Eu recolhi, porque senão ela iria para o inferno. Ela não conseguia dizer não para o mundo. E assim acontecia aqui, o povo Deus acabou de restaurar, de resgatar da Babilônia, o povo já estava querendo praticar idolatria de novo. Então, amados, guardemos o que nós temos para que ninguém roube a nossa coroa. Temor a Deus. Antes de ter temor, amor, porque quando a gente ama, a gente não peca. Quando o nosso amor a Deus é acima de tudo, a gente não tem como a gente pecar. Eu falo assim, quando a gente ama, a gente não trai, quando a gente ama, a gente não aborrece. O nosso relacionamento com um noivo é a mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Então, guardemos isso para nós nessa noite. Então, eles receberam a permissão para voltar para a terra, mas ainda tinham que pagar tributos para a Pérsia. Eles ainda não podiam ter um rei, eles tinham que andar com os reis deles tinham que ser propostos pelo o rei da Pérsia, né, para administrar a região. Então, o salmista escreve esse salmo no contexto assim, ele olha para trás e observa a restauração e vê como Deus mudou a sorte, né?
do povo e o libertou. E ele lembra do livramento que eles tiveram naquele dia. Então, eles passavam pelas nações, pelos países, né? Quando eles estavam saindo da Babilônia, indo para Jerusalém. E o povo falava assim, grandes coisas o Senhor fez por eles. E aí, o que você vê? Quando você vai passando pelos locais, você vai passando pelos lugares, e aí as pessoas falam assim, grandes coisas Deus fez na vida da pessoa. Porque, olha, amados, é maravilhoso quando Deus restaura realmente a vida do crente. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga, ela falou assim, tá, você vai fazer a festa das crianças? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, que eu vi lá no Face e tal, eu posso te ajudar? Eu falei, pode. Eu tô com um figurino aqui, mulher, eu tô tão feliz com o que Deus está fazendo na tua vida. Eu tô vendo você fazendo isso, fazendo aquilo. Eu tô tão feliz que eu tô vendo que você está fazendo com tanto amor, com tanta alegria. Eu tô vendo que o que Deus está fazendo, que Deus é na tua vida. Amados, eu lembro que, eu acho que foi até que eu estava pregando, que eu estava vendo uma pregação falando assim, pode sair alguma coisa boa dessa, da casa da onde mesmo? Nem lembro de onde que ele estava falando, dessa... De Nazaré. Poderia sair alguma coisa... Pode sair coisa boa de Nazaré. De Belém, Nazaré, não foi? Nazaré. De Nazaré, né? Acaso pode sair alguma de coisa... Nazaré? Poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? E eu lembrei de mim. Porque, olha, amados, eu vou falar para você. Eu era uma pessoa agressiva. Eu era uma pessoa que você falasse isso aqui de mim, eu já saí. Isso aí mesmo, a pastora de Nazaré. Eu me encontrei nisso. E aí, quando a pessoa veio testemunhar, falando assim, eu estou tão feliz de Deus te é tão lindo, eu vejo você louvando, e eu vejo você adorando, eu vejo teus filhos, eu vejo o que Deus fez. Aí eu falo assim, é porque o Senhor restaurou a minha sorte. O Senhor, Ele restaurou a minha sorte, amados. E Ele restaurou a tua. E às vezes você não consegue ver o que Deus tem feito. Você tem se pegado às coisas tão pequenas, tão pequenininhas, às vezes assim, uma coisa assim te tira o foco daquilo grandioso que Deus tem feito. Só aí você não tenha dado em vale de sombra da morte. O Senhor já é uma restauração de Deus para a tua vida, sabe? Você ter um lar, você ter a sua casa, você ter a sua família, você ter os seus filhos obedientes. Meu filho está desobedecendo, tá não sei o quê. Você viu meu marido testemunhando aqui? Creia que Deus é um Deus de restauração. Eu criei todos os meus filhos no Evangelho, amados, até pouco tempo aqui eles estavam tripudiando com o nome de Deus e com a nossa cara. Mas o Senhor começou a restaurar. E eu vou te falar o segredo. Daqui a pouco eu te mostro na palavra o segredo o porquê que Deus restaurou a sorte. E o que você tem que fazer para que Deus restaure a sua também. Tá? Eu demorei para aprender. O orgulho não deixava eu aprender. Eu tenho esse sanguinho boliviano, aí a gente se apega também, porque eu tenho tal problema, aí você se apega no seu problema emocional, você se apega no seu problema psicológico, e você não quer caminhar porque você se apega a isso. Não, deixa isso para lá. Isso é cântaro que tu tá carregando e o cântaro tá vazio. Deixa esse cântaro de lado, amado. Se pelo menos tivesse água para tu carregar, mas não tem água para saciar a tua sede, a sede do próximo, só tá carregando peso. Deixa isso de lado. Vai fazer a obra do Senhor. Tu tá doente? O Senhor, Ele te cura, que enquanto você vai fazendo as coisas, Ele te visita. Deixa Deus restaurar a tua sorte. Esdras nasceu na Babilônia, mas ele sonhava com Jerusalém. E o nosso foco é Jerusalém, amados. Nós estamos como peregrino aqui nessa terra. E para alcançar Jerusalém, a gente tem que pagar um preço. E esse preço é alto. É um preço de jejum, oração, obediência e amor. Amor à palavra, amor ao próximo, amor à vida do nosso irmão, amor à obra do Senhor, que a obra do Senhor ela é tão grande, a seara é tão grande, tem tantas coisas para fazer,
tantas coisas para fazer. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei assim para minha... Ontem eu peguei os papéis aqui, que eu estava fazendo o livrinho para dar para as crianças, e eu peguei as cartolinas tudo mal cortada. E eu falei assim, gente, quem cortou isso daqui? Aí ficou, foi fulano, foi Beltrano, que os jovens vieram ajudar, né? Aí eu falei assim, a adoração a Deus começa nos mínimos detalhes. Isso aqui vocês não estão cortando para mim, não. Vocês estão cortando para o Senhor. Então, faça com amor isso daqui. Isso daqui é fazer a obra. Vocês vão evangelizar através desses pedaços de cartolina. Ah, mas fulano falou que era para cortar de qualquer jeito. Eu falei, não, Deus não faz as coisas de qualquer jeito para a gente. Façamos com amor, com excelência. Quantas vezes eu falo para vocês que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes, por que a gente não vai cuidar da obra nos mínimos detalhes? Aí ficaram tudo sem graça, aí foram lá, arrumaram, ficaram a coisa mais linda. Depois eu vou postar para vocês nas redes sociais. Cada detalhe das coisas que Deus tem feito para essa festa de evangelismo. A gente fala festa, que é para atrair, mas eles não sabem que tem uma pegadinha ali no meio. Tem uma pegadinha ali. As crianças vão cair na rede, que eles são peixinhos. Eles vão cair numa rede, porque o Senhor tem preparado coisas grandes para eles. Então, amados, tudo, a obra é tão grande, até uma cartolina que você corta, você está fazendo a obra do Senhor. Então, a seara é grande, é preço que a gente paga, né? Então, vamos lá. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha só, eles eram escravos e agora eles estão livres indo para casa. Eu era escrava do pecado, você era escravo do pecado e você está livre. E a tua casa, sabe onde que é, amados? É a Jerusalém Celestial que o Senhor está preparando, já preparou para nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por você. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. A nossa alegria ela não é circunstancial. Ela é em todo tempo. A palavra do Senhor diz, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ele está ordenando que a gente se alegre. Não é porque assim, se alegre de vez em quando. Se alegra no Senhor quando der. Não, se alegre no Senhor todo o tempo. Em todo o tempo se alegre, porque em todo o tempo o Senhor trabalha em teu favor. Eu estava ministrando no domingo, eu falei assim, a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus semelhante ao nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E a gente só vê na Bíblia que Deus descansou uma vez e o homem ainda não tinha sido criado. Depois que Deus criou o homem, ele começou a trabalhar e trabalha até hoje, ele não para. Então se alegre, porque Deus está trabalhando todos os dias em teu favor. Independente da situação, adore o nome do Senhor. Independente da situação, glorifique o nome do Senhor. Hoje eu estou triste, Senhor, mas eu te louvo. Porque essa tristeza, Senhor, é a lágrima que eu tenho que semear. É a lágrima que vai fazer frutificar a minha semente. Essa tristeza, Senhor, é porque que nem o pastor fala, o diabo está tocando a trombeta que está vindo bênção. Né? Ele é trombeteiro. Então, essa tristeza é porque ele está querendo me oprimir, porque eu sei que vem bênção para a minha vida. Então, assim, grandes coisas tem feito o Senhor com nós. A bênção do Senhor vai ser tão grande que tu vai estar como quem sonha. Vai ficar assim, nossa, aconteceu isso comigo. Olha, aconteceu. E tu vai ficar tão bobo que tu vai pensar que é um sonho. Como o salmista, que eu não posso afirmar que ainda não foi comprovado, né? Mas, assim, a mim não foi comprovado ainda, mas todo mundo diz que é. Mas, assim, o salmista está falando assim, nós estávamos como os que sonham. Como os que sonham. Gente, de tão grande que era a bênção, a alegria deles. Aí ele falava assim, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Que aí ele fala sobre as correntes do Negueb, né? Que ali é um lugar árido, não tem nada. E de repente, começa a brotar aquela água, aquele rio, que faz...
E assim faz o Senhor sobre as nossas vidas, onde não tem nada. O Senhor, ele começa a fazer brotar. Assim, aonde não tem nada, o Senhor, ele faz nas nossas vidas. Amados, quem sou eu? E o Senhor faz tantas coisas por mim. Quem sou eu? E o Senhor faz tantas coisas através de mim, que é por mim, para mim e através de mim. É por ti, para ti, através de ti. Porque eu não sou melhor do que você. E ele faz através da sua vida. Quantas vezes você já não falou para alguém e essa pessoa já frutificou e já lançou a semente e já foi. Não é verdade, amados? E aí, no último capítulo, no versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quantos já não choraram, né? Lançaram uma semente, já fez uma oração, Senhor, eu coloco aqui no teu pé, diante da tua cruz, essa necessidade, esse pedido de oração. E aí, daqui a pouco vem a resposta. E você vai ficar e você testemunha, e você fala para todo mundo com alegria. É assim que nosso Deus age. É o preço, com lágrimas. Alguma coisa fácil para crente? Nada. Nada é fácil. Foi fácil para Jesus? Não foi. Tu já sofreu mais que Jesus, não? Não sofre mais que Jesus. Não sofre. E aquele que leva a semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, ele te dá toda a certeza que você voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amados, eu me desviei uma vez, mas eu lembro que toda vez que eu entrava no Facebook, as lágrimas que eu chorei, as sementes que eu lancei com lágrimas, às vezes eu estava tão assim desanimada, eu não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de crente. Aí eu entrava assim no Facebook, pastora fulana, quando eu olhava era uma criança que tinha evangelizado. Missionário não sei o quê, pregando a palavra ali. Eu falava assim, Senhor, eu já falei do teu amor para aquela criança, foi eu que levei para a igreja. E, gente, se você entrar no meu Facebook, você olha assim, as pessoas que comentam, que falam de mim, é porque já conheceram a minha história, sabe? E eu fico olhando assim, são crianças que cresceram, que um dia foram evangelizadas, são vidas que um dia foram resgatadas através do meu resgate. E Deus vai usar o teu resgate para resgatar. E, amado, isso daí é uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O teu testemunho vai gerando outros testemunhos, vai gerando outro testemunho, vai gerando outro testemunho. E quando você for ver, você está ganhando tantas vidas que você não tem noção. Já me perguntaram, quantas almas você já ganhou, pastora? Eu falei, eu não sei. Eu nunca parei para contar, amados. Eu nunca parei para contar. Eu nem tenho noção. Mas o Senhor já me deu muitas vidas. Através do meu testemunho de dor. Através do meu testemunho de dor. E você não me vê chorando assim, não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você sempre vai me ver sorrindo. Você sempre vai me ver sorrindo. A minha médica fala assim, eu acho que você tá tirando sarro da minha cara, Thaís. Aí eu falo assim, não tô, não. Eu falei assim, a senhora já ouviu falar nos frutos do Espírito? Eu vou lá na minha médica, eu fico evangelizando ela. Aí ela fica assim, tá. Ela fala 2 palavras, eu falo milhões. Eu falo de Jesus para ela. Uma hora eu vou falar assim, gente, a doutora Nádia aceitou Jesus. Vocês vão ver dando esse testemunho. Porque uma pessoa que tem a neuropatia que eu tenho, ela fala assim, você me assusta. E eu falo assim, glória a Deus, porque as coisas de Deus confundem os loucos. Como é que as coisas de Deus... Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, não é que a Bíblia fala? E é assim, deixa ela pensar, ela fala que eu assusto ela, eu fico dando risada. Mas eu falo assim, olha, o fruto do amor os frutos do Espírito é bondade, mansidade, amor, domínio próprio. E eu pedi tanto isso para Deus, você não tem noção. E ela fica, tá bom. Tá bom. Aí ela fica, mas eu vou te dar mais um remedinho. Tá bom, pode mandar, doutora. Eu tenho uma caixa assim, só de receita lá. Fica tudo lá. Fica tudo lá, mas não precisa. Quem tem isso aqui, ó, se alimenta disso aqui. Não se alimenta de outras coisas, não.
Quem ouve a voz do Criador não precisa ouvir outras vozes. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E eu trago comigo os meus molhos, com alegria, da restauração que o Senhor trouxe à minha vida, a restauração que o Senhor trouxe ao meu lar, a restauração que Deus trouxe a tantas outras famílias, a tantas outras vidas, aos meus jovens. Gente, é maravilhoso você ver os testemunhos deles. É maravilhoso, de restauração. Agora eu vou te falar o segredo de Esdras. Abre aí comigo, Esdras 8, 23, que a gente vai finalizar. Mude oi para mim. Vem cá, meu amor. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. 70 anos que o povo estava cativo na Babilônia. Esdras, no capítulo 8, ele traz as listas dos que voltaram com ele. Aí ele pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Amado, o preço. Jejum. Cortou seu microfone, pastora Thaís. Tem que abrir de novo aí, cortou. Pastora Thaís. Não, tá cortado o microfone. Precisa abrir de novo. Pastora Thaís, cortou o microfone aí, filha. Acho que ela está lendo lá e não está ouvindo. Posso lá, tá voltando, tá? É que a internet está péssima hoje. É preciso abrir o microfone, que está sem. Tá bom. Cortado, ok? Microfone e o vídeo, tá bom? Tá. Pode fazer por aí também, qualquer coisa. Abre o microfone. Tá conectando aqui, só um minutinho. Ok. Pode ser. Aí tá pelo seu agora, ok? Entra pelo meu. Ah, isso, pelo do... Oi, voltei aqui. A internet tá desviada. Tem 2 provedores aqui, os 2 provedores não estão funcionando. Só Jesus na causa. Então, amados, como eu estava falando, a oração, o louvor é muito bonito, as apresentações de teatro é muito bonita, tudo muito bonito. A gente sente a presença de Deus, mas o que move
O coração de Deus é o jejum e a oração. O segredo, a chave da vitória, é o jejum e a oração. 70 anos, quando o povo estava voltando da Babilônia, Neemias escreveu aqui: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Não tem uma oração que Deus não responda mais. Não tem uma oração, ainda mais quando vem com sacrifício de jejum. Então, se coloque na posição e seja como as torrentes do Negev, seja manancial de água para os teus filhos dentro do teu lar. Seja bênção, flua. Em nome de Jesus, feche os teus olhos que eu vou orar por você nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a cada irmão aqui nessa noite, a cada irmão, ó Pai. E a minha vida também, ó Pai, porque eu só quero te agradecer por o Senhor ter restaurado a nossa sorte, Deus. Cada um tem a sua história, cada um, Senhor Deus, tem algo que meu Pai amado um dia já aprisionou, ou que hoje tem servido o Senhor de prisão. Mas em nome de Jesus, Senhor, nessa madrugada, a tua palavra diz que o Senhor ama os que te amam, Senhor, e os que te buscam, te encontram, Senhor, principalmente na madrugada, Deus. Nessa madrugada eu te coloco, Senhor, a vida de cada janelinha que está aberta aqui, ó Pai. Meu Deus, eu te peço uma bênção toda especial, ó Pai, que toda corrente de prisão seja quebrada agora em nome de Jesus, ó Deus. Que as sortes sejam restauradas, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que todo bloqueio que impede, Senhor, do povo voltar para Sião, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos torna escravos, Senhor, do medo, o medo de te servir, o medo, Senhor Deus, de ir até a tua casa, o medo, Senhor Deus, de tocarmos a nossa vida, de tocarmos o nosso ministério, ó Pai. Até mesmo, Senhor, o medo de se achegarmos a Ti, porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer, e muitas vezes nós nos sentimos tão incapazes, ó Pai, porque uma vez nós deixamos de Te servir da maneira que nós deveríamos, ó Pai, e nos afastamos. Meu Pai, em nome de Jesus, liberta-nos, Senhor, livra-nos dessas algemas, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, porque nós somos os teus filhos e te pedimos, ó Deus, restaura a nossa sorte, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declara, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abre o mar para eu passar. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Obrigado, Jesus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou
de Deus. Abre a tua boca e declara: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é livre. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Amém. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua oportunidade. Agradeço a Deus por vocês, pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês que tem intercedido pela minha vida, pelos pastores daqui da Praia Grande. Continuem, amados, orando, que a oração de vocês aqui tem nos sustentado, viu? Amamos vocês demais, demais mesmo. Vocês não têm noção de quanto vocês são amados, viu? E vocês estão em nossas orações. Apóstolo, obrigada, viu? Deus Glória a abençoe. Deus.